Olá, meu nome é Guilherme, tenho 24 anos. O que vou relatar aqui aconteceu há 2 anos atrás. Minha mãe, meu irmão pequeno e eu morávamos em Joinville, no estado de Santa Catarina. Mas tivemos que nos mudar para o interior do Paraná, pois meu avô faleceu e minha avó ficou sozinha com o meu tio, que tem uma deficiência mental. Porém, ele não é daqueles deficientes que ficam praticamente vegetando. Ele até ajuda a minha avó a cortar lenha, entre outros serviços. Depois que nos mudamos para lá, eu não gostei muito, pois eu tinha muitos amigos em Joinville. Já que não tinha internet na chácara da minha avó, meu passatempo era dar uma volta pela mata que tinha por ali. O tempo foi passando, e em um certo dia, por volta de umas 5:30 da tarde, um de nossos vizinhos, que morava do nosso lado, veio e começou a conversar com a minha mãe. E eu pude ouvir a conversa, pois a cerca do portão era de frente à janela do meu quarto. Era um pouco longe, mas eu consegui ouvir uma parte da conversa, que era mais ou menos assim: tome cuidado hoje à noite. Você, sua mãe e seu irmão sabem o que vai acontecer hoje à noite. Qualquer coisa, manda uma mensagem para mim ou para o Luciano. Luciano é meu outro vizinho, que morava na frente de casa. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei um pouco assustado, mas não contei para ninguém. À noite, por volta de 00:30, eu lembro exatamente o horário, pois eu olhei no meu celular. Eu comecei a escutar uns passos fortes do lado de fora. Os passos estavam na varanda, já que meu quarto ficava bem em frente a ela. Eu resolvi dar uma espiada e vi um animal enorme de costas para mim. Quase que eu grito, mas eu consegui me controlar e apenas fiquei abaixado nas minhas cobertas. Até que, pouco tempo depois, aquela criatura foi embora. O tempo foi passando. Passaram-se meses, até que chegou o final do ano, e eu já tinha feito 23 anos. Minha mãe ia levar a minha família para a praia. Já eu não fui. Eu quis ficar em casa sozinho. Minha mãe me falou que se eu quisesse podia chamar a minha namorada para ficar comigo. Mandei uma mensagem para ela e ela aceitou. No dia seguinte ela iria para minha casa. Quando ela chegou, por volta de umas 4 horas, eu dei um abraço nela. Pouco tempo depois, ela foi tomar um banho e eu fui fazer a comida. Depois de ela tomar banho e comermos, nós dois fomos dormir. Do nada, durante a madrugada, eu me levantei com uma sensação de estar sendo observado. Fui tomar um gole de água. Já na cozinha com a luz acesa, eu abri uma garrafa de água e comecei a beber. De repente, escutei um estalo na porta dos fundos, que ficava do meu lado. Eu quase engasguei de susto. Eu engoli a água e fechei a geladeira. E fui em silêncio para o meu quarto.
Quando cheguei, minha namorada estava em pânico, quase gritando de medo, pois ela também escutou outro barulho na janela e podemos ver uma sombra de um corpo e uma respiração muito pesada. Minha namorada e eu rapidamente entramos embaixo da cama. Eu fiquei encostado na parede e minha namorada na minha frente. Assim, eu poderia tapar a boca dela caso ela gritasse. Nós ficamos quietinhos, até que ouvimos a porta do quarto. Eu aproveitei que eu estava com o meu celular e também que eu tinha esquecido a minha JBL do lado de fora e conectei e liguei uma música. A coisa que estava ali saiu correndo e eu aproveitei e mandei uma mensagem para os meus vizinhos para que eles viessem correndo. Eu sentia as lágrimas da minha namorada na minha mão, até que de repente ouvimos a JBL ser estraçalhada. Eu tive a ideia de pegar uns travesseiros e colocar na nossa frente. E do nada escutamos: "Que droga é essa? Vai, Luciano, atira logo." E escutamos 5 tiros. Mas, para o nosso azar, sentimos que a criatura estava vindo em nossa direção. Quando ela foi pular para fora pelo quarto, essa besta quebrou a cama bem em cima da minha cabeça. As únicas coisas que eu me lembro era de escutar vários tiros e uma sirene da polícia. Em seguida eu desmaiei. Quando eu acordei, eu estava no hospital e minha namorada do meu lado. Eu perguntei para ela o que tinha acontecido e ela foi me contando e eu fui me lembrando de tudo. No dia seguinte eu tive alta e fui para casa. O trauma foi tão grande que minha namorada ficou em tratamento por causa de crise de ansiedade. Mas hoje em dia ela já está melhor, graças a Deus. Mas aquela fera, apesar de ter levado tantos tiros, ainda continua viva por aí. Boa noite.